como março é o mês internacional da mulher, eu resolvi preparar uma lista de 5 indicações de autores negras que eu gosto muito e que eu tenho certeza que você vai curtir também. E eu quis preparar já uma lista bem diversa em nacionalidades, porque eu acho massa demais poder conhecer essas autoras negras nas suas diversas particularidades culturais e entender algumas semelhanças eventuais e, obviamente, as muitas diferenças entre elas. Então, nessa lista que eu trago aqui, nós temos uma autora moçambicana, uma norte-americana, uma nigeriana, uma inglesa e uma brasileira. Vamos nessa ordem, então, começando com a moçambicana Paulina Chiziane, com esse lindo livro aqui, O Alegre Canto da Perdiz, uma bela edição da editora dublinense. A Paulina Chiziane, ela nasceu em 55 e foi a primeira mulher em Moçambique a publicar um romance. Ela publicou um livro que se chama Balada de Amor ao Vento em 1990. E a escrita dela gerou algumas discussões polêmicas sobre questões sociais, como a prática da poligamia no país. E nesse livro aqui, O Alegre Canto da Perdiz, a Paulina ela constrói uma prosa que se assemelha bastante à poesia, sabe? São frases precisas, muito curtas, que misturam um tom de oralidade que vai ao encontro do que a Paulina diz sobre ela, porque ela se diz uma contadora de histórias mais do que uma romancista. O contexto desse livro aqui, ele é a colonização de Moçambique, e especificamente entre a província de Zambésia, que de certa maneira é também um personagem desse livro, sabe? O espaço geográfico aqui, ele é muito, muito importante. O porto, as ruas, os rios, as montanhas, tudo isso marca o movimento dos personagens e a influência também na construção das suas personalidades. A Paulina Chiziane, ela nos dá uma representação que ela é muito importante da sua realidade social para contar uma história que gira em torno de 4 mulheres. Então a gente tem aqui a Serafina, a Delfina, a Maria Jacinta e a Maria das Dores. São 4 histórias que vão se intercalando entre essas mulheres que são da mesma família. Por isso a maternidade também é uma grande questão aqui nesse livro, que é cheio de dores que separam e que unem todas essas personagens, né? É um livro muito, muito legal, recomendo demais. Nosso próximo livro aqui, então, é da norte-americana, uma amada minha, que é a Toni Morrison. Dessa vez eu não vou falar de Olho Mais Azul, que é um dos meus livros preferidos, eu vou falar desse aqui, Paraíso. Esse aqui é o primeiro livro que a Toni Morrison lançou logo depois de ganhar o Nobel de Literatura em 1993. E o livro foi um fenômeno de vendas no seu lançamento, ficando mais de 10 semanas no topo da lista dos mais vendidos. Agora imagina só essa trama aqui. Imagina só uma cidade de apenas 360 habitantes e todos eles negros, descendentes de escravizados. E aí nessa cidade, essa terra prometida na qual ninguém peca ou degenera a raça com as impurezas, as misturas, as pessoas elas criam as suas próprias leis, as próprias maneiras de se defender do mundo. A cidade fictícia se chama Ruby, no estado de Oklahoma. E a trama central desse livro aqui, ela se passa em meados dos anos 70, mostrando o que acontece com esse povo com a chegada de 5 mulheres. 5 mulheres completamente estranhas à rotina deles. E uma delas branca. A partir daí, todas as desgraças da comunidade passam a ser atribuídas à chegada dessas mulheres estrangeiras. Então aquilo que é medo, o que é ignorância, acaba também virando violência. A Toni Morrison é uma mestra, né? E aqui ela faz uma mistura de questões raciais com conflitos femininos. Um painel incrível, embora cruel, da América Negra dos anos 70. E a autora nigeriana do meu top 5 é a incrível Chimamanda Ngozi Adichie, com seu romance Americana. Esse romance incrível aqui, que tem uma edição no Brasil da Companhia das Letras. Nas primeiras páginas desse romance aqui, a protagonista Ifemelu, ela precisa pegar um trem para ir ao cabeleireiro.
e pode parecer banal, só que esse início ele condensa demais do que se trata esse premiado romance. A dificuldade de Femelu, após 13 anos vivendo nos Estados Unidos, em achar um salão que faça tranças no seu cabelo, isso é uma pequena demonstração de um tema que vai ser explorado ao longo das 513 páginas desse livro, que é o racismo. Só que aqui, mais do que isso, a Chimamanda ela também consegue criar uma história de amor que ela é repleta de nuances, extremamente sincera e muito comovente, que nos aproxima tanto da personagem Femelu quanto de Obinze. Então eles formam esse casal que se conhece ainda jovens em meio à ditadura militar da Nigéria nos anos 90. O que acontece é que com as constantes greves na Universidade de Femelu, ela acaba sendo chamada pela tia dela para ir para os Estados Unidos, uma oportunidade que ela não deixa escapar, né? Mas o Obinze, ele segue a sua vida em Lagos, na Nigéria, enquanto a Femelu enfrenta a vida dela como imigrante em um país onde, pela primeira vez, ela se vê negra. A diferença de ser negra, a ideia de se tornar negro em um país ao pisar nos Estados Unidos, aliás, ele é um dos pontos mais importantes dessa história aqui. Um fator crucial para que a protagonista, inclusive, inicie um blog falando sobre a questão da raça. E a partir desse ponto, Americana se torna 2 livros em um. A gente acompanha a história de Femelu e também acompanha os seus posts no blog, que são sempre muito debochados e muito críticos, né? Americana é muito legal porque ele é bem humorado, ele é crítico e ele é emocionante. É um livro imperdível, um livro muito necessário. E a autora inglesa que eu trago aqui, ela é uma das minhas preferidas. Ela é a Zadie Smith, uma autora incrível realmente. A Zadie Smith, ela contou o seguinte a respeito desse livro aqui que se chama Sobre a Beleza. Ela disse que uma manhã ela acordou e o livro estava lá, inteiro na sua cabeça. Ela queria escrever um longo livro sobre casamento, sobre um longo casamento, porque ela havia acabado de se casar e ela estava curiosa para saber como seriam os 30 anos de casado, e ela tinha uma trama. E assim como nos seus romances anteriores, aqui nesse livro Sobre a Beleza, também tem essa questão de política de raça e de gênero. São preocupações que estão presentes aqui também. E o romance lida com muitas expressões de identidade negra através dos seus vários personagens. A história de Sobre a Beleza se passa numa cidade universitária de classe alta, que é uma cidade e uma universidade predominantemente brancas. E isso causa conflitos para muitos personagens, principalmente para Kiki, uma mulher negra jamaicana que se sente completamente isolada, como a esposa de um professor branco importante nessa universidade. E como o título sugere, Sobre a Beleza lida muito com essas questões de aparência física, principalmente através das suas personagens negras femininas. Mas mesmo sendo um romance que ele é bastante intelectual, com personagens muito intelectualizados, a Zadie Smith ela nunca perde a sua bússola moral, ou ela nunca abandona a sua investigação firme, e o que parece às vezes uma sátira, na real ele é um mergulho bem profundo sobre como as conexões nos relacionamentos humanos, como elas são essenciais para uma vida feliz. Um livro maravilhoso da Zadie Smith. Quarto de Despejo é o primeiro livro da autora brasileira que eu trago aqui como dica, um livro da Carolina Maria de Jesus. Esse livro aqui ele foi publicado primeiramente em 1960 e de largada ele já foi um fenômeno. Ele vendeu 10.000 cópias em 4 dias e 100.000 cópias em 1 ano. E é fácil demais fazer uma síntese sobre do que ele se trata, porque ele é um relato, em forma de diário, das vivências da Carolina Maria de Jesus na favela, sobre como ela sobrevivia a essa fome que ela passava com seus filhos. E até hoje ele é um relato muito atual da condição de vida de muitas mulheres nas favelas do Brasil. Por causa desse livro aqui, a Carolina se tornou uma referência de mulher negra brasileira. A sua imagem ela já é um ícone já, pela força da história que ela conta aqui, pela origem e pelo percurso.
E apesar de ter passado muito tempo esquecida, a Carolina Maria de Jesus, que morreu em 77, chegou a lançar seus livros fora do Brasil, tendo traduções em 14 línguas. Foram essas então as minhas 5 grandes dicas de leitura. A grande dificuldade que você vai ter só vai ser escolher por onde começar, né? Um grande beijo pra você, muito obrigado por estar junto aqui e até o próximo vídeo.